ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tenho extorquido alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Meu querido ouvinte, a Bíblia agora, neste exato momento, fala de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, também conhecido como coletores de impostos. Os publicanos eram responsáveis para cobrar impostos dos judeus. Naquela época, o povo judeu, o povo de Israel, estava sendo oprimido pelo Império Romano. E os romanos contratavam pessoas para que estivessem ali cobrando impostos, oprimindo os judeus com impostos. E eram exatamente os publicanos que cobravam esses impostos. E o interessante é que esses publicanos eram judeus de nascimento, que estavam a serviço de Roma. Ou seja, eles estavam a favor de um povo que estava oprimindo o seu próprio povo e a sua própria pátria. Ou seja, para todos os judeus, os publicanos eram considerados como mortos. Por quê? Porque esses publicanos, esses coletores de impostos, eles não tinham mais o mesmo direito de qualquer um judeu. Eles não tinham o direito de chegar na sinagoga e ouvir a palavra de Deus ensinada pelo rabi, pelo mestre da época, pelo escriba, pelo fariseu. Não, eles não tinham esse direito, porque agora para o povo judeu, os publicanos são mortos, são considerados como mortos. Para eles agora, esses publicanos, esses coletores de impostos, são desprezados pelo seu próprio povo, porque eles estavam servindo o Império Romano. Ou seja, eles eram considerados como traidores da pátria, como ladrões. Por que ladrões? Porque muitos deles cobravam mais do que se devia. O Império Romano dizia: você tem que cobrar tal porcentagem. E eles cobravam mais e pegavam e retinham parte para si. E por isso eles roubavam as pessoas da sua própria pátria, da sua própria família. E por isso que eles, os publicanos, eram odiados. E agora a Bíblia fala que este homem chamado Zaqueu, ele é chefe dos publicanos. Ele não é simplesmente um publicano. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Ou seja, ele extorquiu tanto o seu povo que chegou a ficar rico. Agora imagine comigo, este homem que extorquiu o seu povo, este homem que cobrava impostos do seu povo, este homem que roubava o seu próprio povo e que havia traído o seu próprio povo, era totalmente odiado pelos que estavam ao seu redor. Era totalmente odiado pelos seus vizinhos. Era totalmente odiado pela sociedade. Ele morava ali, ele tinha tudo, porque ele era rico.
Imagine você chegar na casa de Zaqueu e de repente chegar lá e você consegue perceber que Zaqueu tem tudo. Zaqueu tem roupas bonitas, lindas, que ele pode vestir na hora que ele quiser. A comida que ele quiser comer, ele tem. Porque ele é rico. A sua conta não está que nem a minha conta. Sem nenhum real, a conta de Zaqueu estava cheia. Ou seja, Zaqueu tinha tudo porque ele era rico. Mas ele não se sentia feliz. Porque ele não se sentia feliz. Porque quando ele andava nas ruas, as pessoas discriminavam ele. Por quê? Porque ele era errado. Por causa do pecado dele. As pessoas discriminavam Zaqueu por causa do seu erro. Mas, mesmo tendo tudo, ele não era feliz. Por quê? Porque dentro do coração de Zaqueu, dentro da sua alma, existia uma lacuna que precisava ser preenchida. E essa lacuna não era preenchida por dinheiro. Aleluia. Não era preenchida pelas coisas que ele tinha. Só poderia ser preenchida pelo Senhor Jesus. Não importava o quão rico ele era, mas o que faltava na vida de Zaqueu era Jesus. Não adianta você ter tudo, você ter casa, você ter carro, você ter moto, você ter dinheiro na sua conta. Não adianta você chegar na sua casa e ter tudo que você quer para comer. Se você não tiver Jesus, é como se não tivesse nada. E Zaqueu sabia disso. Ele tinha tudo, mas era como se não tivesse nada. Por quê? Porque ele era odiado entre a sociedade, era odiado pelos seus familiares, era odiado pelo povo judeu. Mas naquele dia, Jesus entrando em Jericó, esse homem odiado, este homem pecador que extorquia o seu próprio povo, foi alvo do amor e da graça do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez nesta noite você, meu querido ouvinte, seja o alvo da graça, da misericórdia e do amor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nesta noite está te chamando para essa graça, para provar dessa misericórdia que Ele está te oferecendo. E a Bíblia fala que este homem, vendo aquela multidão e ouvindo falar de Jesus, ele tenta correr o mais rápido possível para saber quem era, porque ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver quem era o mestre. E a Bíblia fala que quando Zaqueu está indo ver Jesus, ele se depara com duas dificuldades. Duas dificuldades. A primeira era a estatura dele, porque ele era pequeno. A segunda dificuldade de Zaqueu era a multidão. Ele era pequeno e não podia ver Jesus no meio de toda aquela multidão. Esse foi o primeiro problema, o primeiro obstáculo da vida de Zaqueu. E o segundo foi a multidão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que tem dois tipos de dificuldade. A primeira, consigo mesmo, com o seu pecado. Talvez você não se aproximou de Deus até hoje por causa do seu pecado, porque você tem vergonha, porque você tem vergonha do seu erro, porque você tem vergonha de ser pecador, porque você tem vergonha dos pensamentos, das coisas que você faz. Por isso que você tem vergonha de chegar por isso que há uma dificuldade de você chegar até Jesus, porque você tem vergonha do seu erro. A dificuldade de Zaqueu era com ele mesmo. Qual era a segunda dificuldade? Era a multidão, ou seja, as pessoas. A primeira era com ele mesmo, consigo mesmo. E a segunda dificuldade dele era com as pessoas. É aquele tipo de gente que diz o seguinte: eu não vou me aproximar da igreja, eu não vou me aproximar de Jesus, porque dentro da igreja só tem pecador. Eu não vou me aproximar de Jesus, porque lá dentro da igreja tem fulano de tal que faz pior do que eu. É por isso que eu não vou me aproximar de Jesus. Ou seja, isso está sendo um obstáculo para você se aproximar de Jesus. Só que Zaqueu, quando ele olha para a sua estatura e olha para a multidão, ele não vê a dificuldade, mas ele diz o seguinte:
Eu vou subir apenas essa árvore, porque nada vai me impedir de eu me aproximar de Jesus. Querido, não deixe que o seu erro, com o seu pecado, não deixe que o seu problema espiritual te deixe afastado da presença de Jesus. Não deixe que a multidão, ou melhor dizendo, que esse irmão ou irmã que você diz que faz tal coisa dentro da igreja, te afasta da igreja, te afasta do Senhor Jesus. Não deixa que esses dois obstáculos te afastem da presença de Jesus. Faça que nem Zaqueu. Eu não me importo com o que vão pensar, eu não me importo com os obstáculos. Hoje eu quero conhecer quem é esse Jesus. A Bíblia fala que quando ele sobe naquela árvore, Jesus passando ali, ele diz o seguinte: Zaqueu, desce depressa. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, da mesma forma que você subiu, eu quero que você desça, porque hoje eu vou repousar, vou estar na tua casa. Jesus não havia pregado, Jesus não pregou um sermão. Zaqueu, ao olhar para Jesus, ele já sabia o que ele deveria fazer. Zaqueu, um homem rico, diferente do jovem rico que Jesus teve que pregar. Por quê? Porque quando o jovem rico disse: bom mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? E Jesus diz o seguinte: sim, observado os mandamentos, ele sim, desde a minha juventude. Aí ele diz: fazei tudo isto. Mas, peraí, te falta uma coisa. Pega os teus bens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. A Bíblia fala que aquele moço, com aquele jovem rico, por ser muito rico, ficou triste, porque ele viu que ele ia ter que abrir mão da sua riqueza para seguir Jesus. A Bíblia fala que ele não seguiu Jesus, mas que ele voltou para trás. Jesus pregou para ele, mas mesmo assim ele não se arrependeu. Mas agora, Zaqueu, Jesus nem havia pregado para ele, só apareceu para ele, só disse que ia ficar na casa dele. E Zaqueu já vai logo dizendo: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu não tinha ouvido a história do jovem rico. Ele simplesmente foi impactado com a glória de Deus que estava em Jesus. Porque quando ele vê Jesus, é como se fosse um espelho. Quando nós olhamos para Jesus, é como se fosse um espelho. O espelho, quando você está à frente dele, ele vai dizer aonde é que está sujo e aonde é que não está sujo. Quando Zaqueu olhou para Jesus, é como se ele estivesse olhando para o espelho e ele tivesse visto tudo de ruim que ele tivesse feito até aquele momento. Quando Zaqueu olhou para Jesus, ele viu todas as suas mazelas, todos os seus pecados que fizeram ele tomar uma atitude o mais rápido possível, dizendo: Senhor, eu não vou fazer mais isso. Se de alguém eu tenho tirado, eu vou retribuir 4 vezes mais. Segundo a lei, ele tinha que dar 1 vez mais. Mas agora ele está fazendo diferente. Ele não está fazendo 1 vez mais. Ele está dizendo: eu vou dar 4 vezes mais. Se de alguém eu tenho tirado, eu vou dar 4 vezes mais. O porquê? Porque agora ao ver a glória de Jesus, ele percebe o quão pecador ele era. Meu querido ouvinte, olhe para Jesus. E quando você olhar para Jesus, você vai perceber o quão pecador você é. E você vai perceber que você precisa tanto desse Jesus, que você tem necessidade tanto desse Jesus em sua vida, que você vai querer mudar de vida. Nesta noite, olhe para Jesus. Olhe para aquilo que Ele tem falado ao teu coração.
E mude de atitude a partir de hoje. Se arrependa dos seus pecados e viva uma nova vida. A Bíblia fala em Isaías 6 que quando Isaías viu a glória de Deus, Isaías este que pregava contra o pecado do povo, dizendo: ai de ti, ai de ti e ai de ti. E agora no capítulo 6 de Isaías, ele se depara com a glória de Deus e ele diz: ai de mim. Alguém que vivia apontando os erros dos outros agora está dizendo: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito entre o povo de impuros lábios. Ou seja, ele viu a glória de Deus e viu quão pecador ele era. Quando Zaqueu viu a glória de Deus, ele viu o quão pecador ele era. Quando Zaqueu viu Jesus, ele viu a glória de Deus e viu o quão a necessidade de que ele tinha desse Jesus. E a história termina dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. Zaqueu pensava que era ele que tinha ido ao encontro de Jesus, mas a grande verdade é que Jesus já estava indo ao encontro dele. Você pensa que você pode ir ao encontro de Jesus, mas a grande verdade é que Jesus está te alcançando nesta noite. A grande verdade é que Ele está te alcançando nesta noite através dessa palavra. Não pense que você está indo ao encontro de Jesus. É Jesus que está indo até o teu encontro. Talvez você nem imaginou: vou trabalhar hoje, vou comer uma pizza hoje, vou fazer alguns fretes. Você nem imaginou que Jesus estava vindo ao teu encontro. Mas através dessa palavra, Jesus está indo ao teu encontro. E que essa graça e essa misericórdia possa te alcançar. Irmão, eu não sei o que é essa graça, eu não sei o que é essa misericórdia. O que é que tu está querendo dizer? Imagine comigo, meu querido ouvinte. Imagine um homem que foi preso, que a sentença dele era prisão perpétua, ou seja, ele ia morrer dentro da prisão por ter matado muita gente. Imagine esse homem que foi preso por homicídio e que agora ele vai ter que morrer dentro daquela prisão, porque agora foi decretado prisão perpétua. Imagine ele lá. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e ele sabe que ele vai ficar velho e vai morrer dentro da prisão. Mas de repente, dentro daquela cela, naquela escuridão, ele ouve uma voz. Essa voz é de um homem dizendo: um advogado veio aqui e fez de tudo aí, tu vai ter liberdade a partir de hoje. Aleluia. Ou seja, o homem que era para morrer dentro da prisão, ele sai agora, ele tem liberdade. Um homem que não tinha esperança alguma, agora ele sai dentro da prisão e tem a liberdade. E quando ele chega na casa dele, ele se depara com um guarda-roupa cheio de roupa nova. A sua casa está bonita, bem varrida, o seu quarto bem arrumado. Quando ele se depara, terno, roupa de marca, tudo novo, como se estivesse dizendo para ele: agora você tem uma nova oportunidade de viver diferente. O que é isso? É graça e misericórdia. Por causa da graça, que é um favor imerecido, ele recebeu a liberdade. E por causa da misericórdia de Deus, agora ele tem a oportunidade de viver algo novo. Veste roupa nova, tira as velhas, veste nova e viva
uma nova vida e não pratique mais as coisas que você praticou antes. Isso que é graça e misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Todas as manhãs que você acorda e você tem ali a misericórdia de Deus, que tenha sido a causa de você não ter sido consumido até hoje. E até hoje esse Deus poderoso, o Deus da palavra, o Deus das Santas Escrituras, tem te dado a oportunidade para você se achegar a Ele. E a Bíblia fala que quando você se achega a Ele, Ele se achega até você. Medite nessas palavras, pense nessas palavras e guarde elas em seus corações, que o Senhor os abençoará. Amém. Glória a Deus. O placinário está com oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso pode orar encerrando. Do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só nele está a salvação, só nele está a saída que precisamos. Oh, aleluia, Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir
tentações do vil tentador e lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz, exceto que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Todos de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Gostaria de perguntar se tem alguém que queira aceitar a Jesus nesta noite, alguém que queira se reconciliar. Esta oportunidade, você ouviu a palavra do Senhor nesta noite. Abra o seu coração, aleluia. Fale com o seu Deus. Ele está aqui para te abençoar, em nome de Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária. Estamos bem ali na Travessa da Paz, número 1, Centro. Nós convidamos todos vocês para amanhã. Teremos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã. Temos uma classe especialmente para você, em nome de Jesus. E à noite, nosso culto de celebração a partir das 18h30. Vá e seja uma bênção em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós te agradecemos por esta noite, por esta rica oportunidade, Senhor, de levarmos a tua palavra, de cantarmos louvores a ti, Senhor da glória, de prestarmos um culto racional a ti nesta noite, neste lugar, Pai. Abençoe todos os ouvintes, Pai eterno. Abençoe todos aqueles, Senhor da glória, que ouviram a ministração da tua palavra, e que esta semente venha florescer, Senhor da glória, e trazer vida e vida com abundância a todos aqueles que disserem sim para ti, querido amado Jesus. Leve-nos em paz e tranquilidade. Dai-nos uma noite abençoada, Senhor da glória. Rica oportunidade nos dada, Senhor. E abençoe todos aqueles que disseram sim para a tua obra nesta noite, que vieram fazer a tua santa e gloriosa vontade. Nós sabemos que galardão há nos céus para aquele que faz a boa obra, Senhor da glória. E assim, Deus da glória, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todo sempre. Amém. Atenção, foto. Salva. Como é que salva? Não sei assim. E vamos carregar as caixas lá mais tarde.